Já falei aqui sobre as 5 sensações que todos nós temos. Hoje eu vou explanar um pouquinho mais, falar detalhadamente sobre cada uma delas, o momento em que nasce, quais são seus benefícios, o porquê nós temos elas, como isso tudo acontece. Meu nome é Abigail Crescêncio, sou analista corporal certificada e autorizada pelo Corpo Explica. Essas 5 sensações são exatamente as 5 dores básicas dos traços de caracteres que todos nós temos. São formados desde a gestação até mais ou menos o 5º ano de idade. A mielina é exatamente uma camada protetora da condução nervosa, onde deixa tudo mais rápido e eficaz. Então hoje vamos falar de cada um deles. Lembrando que nós temos todos os 5 traços dentro de nós. O que vai diferenciar cada ser humano um do outro? É exatamente quanto por cento eu tenho de cada traço desse. Eu tenho os 5 traços, mas não necessariamente tenho 5 traços em evidência. Posso ter também. Nós chamamos isso de uma pessoa que tem os traços bem distribuídos, bem paralelos. Mas normalmente ocorre o quê? Quando eu tenho 1, 2 ou 3 ou até 4 traços que estão muito mais em alta do que os outros. Na formação de cada traço desse, existe uma característica que a formação desse traço deixa no formato do nosso corpo. Então, cada traço vai ter uma forma específica que ela vai aparecer no nosso corpo. E tem uma forma, sim, de verificar como isso ocorre na gente, de medir isso, de graficar isso e de entender exatamente como a nossa mente funciona. Mas antes de explicar isso, eu quero falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro traço que eu vou falar é o traço de caráter esquizoide. A formação dele, a mielinização dele ocorre no período da gestação. O bebê está se formando, energia correndo no corpo inteiro para essa formação acontecer, certo? Algum fator externo ocorre com essa mãe e são inúmeros os fatores. Um acidente de carro, o pai perde o emprego, o marido, no caso, perde o emprego, alguém morre, são esses fatores, tá? Mas que naquele momento daquela mãe foi um choque, foi uma sensação muito ruim. Para a proteção do organismo dela, o próprio organismo diminui o fluxo sanguíneo para o útero. No momento que ocorre isso, dentro do útero, onde até esse determinado momento era quentinho, macio, confortável, se torna frio, duro e desconfortável. Quando o bebê sente isso, ele entende que ele foi rejeitado. Essa é a dor básica desse traço, a dor da rejeição. Digamos que, de repente, quando o bebê se mexe de novo na barriga, a mãe lembra daquele fato de novo e tudo isso acontece novamente. Porque a sensação que ela tem é a mesma e automaticamente isso acontece lá dentro no útero de novo. Esse bebê, mais uma vez, entende que está sendo rejeitado. Então, o que ele começa a fazer é ficar o mais imóvel possível. O que é muito difícil, porque nesse período o bebê não tem controle muscular. Ele tem espasmos musculares o tempo todo, mas ele faz um esforço absurdo para ficar o mais imóvel possível para que não seja rejeitado de novo, porque ele não quer sentir aquela dor novamente. Então toda a energia que está correndo naquele corpo, ela acaba se concentrando mais na sua cabeça, na sua mente, no cérebro, o que vai trazer o recurso desse traço. Um deles é exatamente a criatividade. Pipoca ideias na mente dele o tempo todo. Ele tem a capacidade de criar um mundo paralelo dentro da mente dele, aonde ele vive e sobrevive muito bem. E, inclusive, é um lugar do qual ele gosta de passar muito tempo. Pessoas que têm esse traço de evidência gostam exatamente disso. Viver ali naquele mundinho delas uma boa parte do seu dia, o quanto mais possível. Outra coisa também, ele não é de contato físico. Então é o tipo de pessoa que não gosta muito de estar sendo tocada sem a autorização dele, sem que ele permita. Porque se ele tiver com vontade de ser tocado, ele vai te permitir. E ok, tá tudo bem. Mas se não, você vai ver uma retração automática. E não é porque ele está tendo nojo de você, é só porque ele não gosta de ser tocado. Porque quando ele estava lá dentro, na formação dele, ele precisava ficar o mais imóvel possível. Então, aquele contato físico para ele é algo estranho. Então só respeite, não toque ou peça permissão. Ele é muito seletivo com a amizade. E é bem interessante, além dessa seleção, quem tem esse traço em evidência, saber que ele ter alguém de confiança, uma pessoa que vai ouvir a ideia dele e vai dar um rumo para ele, do tipo, olha, para isso daqui precisa de dinheiro, não é algo para agora, para isso daqui precisa de um projeto muito maior, também não é algo para agora. Poxa, isso daqui a gente já pode fazer agora. Sabe, dar um norte para ele, porque sim, ele acaba sendo um pouco fora da casinha, ele é bem fora da caixa, na verdade. Então, essa pessoa não vai julgá-lo pelas ideias mirabolantes que ele tem.
Não vai dizer que ele é maluco, que ele tá ficando doido, mas vai ouvir e vai conduzir. Isso dá segurança para ele, para que ele não bloqueie as ideias, para que ele não pare de criar essas ideias. Ele não vai parar de criar, elas vão continuar aparecendo, mas ao menos ele não vai sofrer com aquilo, porque cada vez que ele expõe essas ideias e a pessoa age com uma repulsa, ou tipo, tu tá ficando maluco, é uma forma de rejeição e ele volta para a dor básica dele. Então, para que ele fique mais no recurso, tem algumas coisas que ele pode fazer e uma delas é essa, ter uma pessoa de confiança para expor as suas ideias. E sim, sempre que ele tiver numa exposição muito grande, ele vai necessitar do momento de caverna dele. Então, ele precisa se permitir tirar esse tempo e ficar na caverna dele também. O formato do corpo do esquizoide é um pouco mais comprido. No corpo, normalmente ele tem pontas, quinas, bem salientes, bem aparentes, com um corpo mais magrinho e com pouca energia. Ele vai ter uma cabeça maior, ou alongada, ou realmente maior na estrutura do corpo. Ele é um traço que é muito mais racional também. O segundo traço a ser formado, a ser mielinizado, é o traço de caráter oral. Esse traço ele é formado no período de amamentação. A dor desse traço é a dor do abandono. Ele foi abandonado, não foi amamentado, não foi... Pode ocorrer isso, sim, e esse traço vai ter uma evidência, mas não necessariamente seja um abandono total. Pode ser apenas uma não compreensão do que aquele bebê necessita. Por exemplo, eu tô com um bebê que já tomou banho, tá de fraldinha limpa, acabou de mamar, tá de barriguinha cheia, coloquei ele no berço, só que ele começou a chorar. Eu pego no colo, não é um aconchego, eu pego, eu coloco, eu tiro, e ele não para de chorar. Porque, na verdade, o que estava incomodando aquele bebê era uma etiquetinha que estava machucando ele. Mas aquele tutor não sabe disso. Não supre a necessidade dele naquele momento. Ele vai se sentir abandonado. Então, toda vez que ele sentir essa dor, ele vai sentir emoções muito fortes e com muita vontade de chorar. Normalmente, esse traço, ele tem algumas sensações que é um buraco no peito, um vazio, uma dor que às vezes ele nem sabe explicar de onde vem, mas ela tá ali. E existem algumas formas, algumas coisas que ele pode fazer para se colocar no recurso ao invés de ficar apenas na dor e sentindo as coisas que aquela dor traz para ele. Qual que é o maior recurso desse traço? É a comunicação. Ele sabe se expressar muito bem, ele sabe se comunicar muito bem. Ele vai conseguir te passar o que precisa, quando ele souber o que está acontecendo. Porque quando ele não entender o que está acontecendo nem com ele mesmo, essa comunicação, obviamente, vai ficar um pouco complicada. Outro ponto que quem tem esse traço em bastante evidência, que o choro, agora na fase adulta, não é mais para pedir comida ou para reclamar que está sujo, mas sim para voltar para o recurso. Quando esse traço ele está no momento de dor e ele sente vontade de chorar, ele precisa chorar. Porque no momento em que ele chora, aquela dor alivia, aquilo começa a esclarecer, as ideias dele começam a voltar para o lugar e ele entra de volta no recurso e consegue tomar decisões, consegue dar continuidade na sua vida de uma forma mais leve. Mas às vezes, um abraço, um carinho, um cafuné, isso também traz para o recurso. Diferente do primeiro traço, ele é muito de toque. Ele necessita o toque. Ele necessita de companhia, de estar na presença de pessoas. Isso é uma necessidade que ele tem. O formato do corpo do oral é um formato mais arredondadinho, mais macio, mais fofinho. A necessidade que ele tem de abraço, de contato físico, ele tem essa forma exatamente para que a gente queira amassar, queira apertar, queira abraçar. Então ele já tem o formato de um corpo que é gostoso fazer isso. Tem uma pessoa que descreve perfeitamente o traço de caráter oral e que nós dissemos adeus para ela agora há pouco tempo. Para ele, na verdade, que é o Jô Soares, nosso querido Jô Soares. O formato do corpo dele, todo redondinho, pequenininho, baixinho, fofinho, que dava vontade de abraçar, é exatamente o formato do corpo do oral. É uma demonstração de quem tem esse traço em evidência altíssima, assim, é o Jô. O terceiro traço a ser formado, a ser mielinizado, é o traço de caráter psicopata. Esse traço é formado no período em que a criança começa a ter uma interação com o mundo além dos pais. Ali,
depois da amamentação, ele ainda não está andando, não tem firmeza nas pernas, mas já consegue articular com tudo aqui a parte de cima. Ele é uma criança que começa a fazer aqueles bilus-bilus, aquelas coisinhas engraçadas, uma criança que está mais interativa. E exatamente nessa interação com o mundo além dos pais, os pais também querem mostrar mais essa criança. Só que nem sempre essa criança está com vontade de repetir ou de fazer aquilo que ele fez que tornou e foi gostoso naquele momento com os pais. E ele simplesmente não faz. Mas esse pai ou tutor que está com essa criança naquele momento acaba deixando ela ir livre, brincar ou fazer outra coisa, e ele dá continuidade ali na atenção do adulto que está com ele. Quando isso acontece, a criança olha e se sente então manipulada, porque ele olha e fala assim: poxa, então você só me dá atenção quando eu faço aquilo que você quer. É um exemplo da dor nascendo desse traço. É um exemplo que pode acontecer. Claro, assim como todos os traços, são inúmeros os fatores, porque nós somos cercados de fatores adversos na nossa vida. E esse bebê, então, ele começa a articular as coisas e as pessoas para conseguir o que ele quer, porque ele entende que se ele fizer, ele chega onde ele quer e ele começa e ele faz isso com perfeição. Às vezes ele quer pegar um brinquedo que tá longe, ele desce do colo de onde ele tá, sobe no colo do outro, atravessa pro colo do outro, vai até chegar onde ele quer. Então, ele ainda não anda, ele ainda não tem essa articulação motora nas pernas, tão firme, tão forte, mas ele consegue articular toda a parte de cima. O formato do corpo de quem tem esse traço em evidência é como se fosse um triângulo invertido. Ele vai ter a estrutura superior muito maior do que a estrutura inferior. E, normalmente, no rosto também demonstra isso. Aqueles rostos mais pontudinhos, né? Que começa aqui um pouquinho maior e daqui das têmporas vão descendo, às vezes só aqui, mas tem essa região mais pontudinha. Tem um desenho que demonstra bem isso, né? Que é o desenho do Johnny Bravo, né? Ele tem a estrutura bem grandona aqui e a parte inferior, o quadril e as pernas ali menorzinhas. Então essa é uma característica de quem tem esse traço em bastante evidência. O quarto traço a ser melinizado é o traço masoquista. Esse traço é um traço que ele é formado no período do desfraude. A criança está sendo desfraudada, mas ela ainda não tem força suficiente no esfíncter, que é a musculatura que segura o xixi e o cocô. Essa criança não consegue segurar. Até então ela fazia na fralda e a fralda retia tudo ali. Mas nesse momento, aquele tutor está tentando desfraldar esse bebê, essa criança, mas ela não tem força nessa musculatura. O que acontece? Faz xixi na calça, faz cocô na calça. A dor desse traço é a dor da humilhação. Não necessariamente seja por causa que o tutor tenha falado por que é que você não me falou? E de uma forma agressiva, a gente sabe que isso também pode acontecer e sim, isso traria essa mesma dor. Mas, às vezes, ele tá brincando com os amiguinhos, tá brincando com os irmãos, primos, e de repente vazou. Porque ele não sente, ele não consegue ter esse controle ali naquele momento. E aí a criança que tá com ele brincando fala: tio, mãe, tira o fulano daqui porque tá fedendo. É uma forma também de humilhação. Ele vai começar a se enrijecer todo. E enrijecer o corpo, trancando o bumbum, para que isso não aconteça novamente. Por causa de tanta rigidez, por causa dessa musculatura tão tensa e densa, ele acaba tendo um corpo muito mais musculoso. Umas pernas como se fosse um tronco, porque ele enrijece toda essa região. Um bumbum pequeno e quadradinho, assim como se fosse trancadinho mesmo, porque a força que ele faz, o corpo vai se moldando conforme toda a necessidade que ele cria ali. E o recurso que esse traço tem é um traço que, como ele trancou muito e ele tranca depois muita coisa também, para não fazer merda na vida adulta. Mas ele tem por costume segurar muita coisa com ele. Então ele pega as dores de todo mundo. O que é bem interessante para quem tem esse traço em evidência é ter a consciência, escolher o que ele pega para si ou não. Ele não precisa sair pegando tudo de todo mundo, porque ele suporta. Ele realmente suporta muita coisa, mas não significa que ele precise, porque às vezes esse lixo todo que ele acaba pegando para ele também faz mal, também pesa, sobrecarrega sobre ele. Então, quando ele aprende que ele pode escolher aquilo que ele pega para ele continua tendo esse mesmo nível de guardar e suportar, mas de uma forma mais leve para ele mesmo. Ele é um traço muito família, muito amoroso,
É um traço protetor. Num círculo de amigos, quando você tem uma amiga que ela é toda entroncadinha, pernas grossas, pernas fortes, é ela que vai te defender. É ela que vai à frente, vai brigar por você, porque é da natureza dele. Ele realmente é protetor. Ele também gosta de uma caverninha de vez em quando. Ele tem por necessidade essa caverninha. Diferente da caverninha do esquizoide, a caverninha do masoquista, ela é mais de pessoas, isolamento mesmo, porque o esquizoide ele pode entrar na caverna dele estando no meio de uma multidão. Se ele estiver ali lendo um livro, ele foi-se embora pro mundinho dele. Se ele estiver jogando um jogo, se ele estiver fazendo qualquer coisa que ele consiga se isolar e ir pro mundo dele, ele vai. O masoquista não. Ele precisa de determinados momentos com muito menos intensidade e menor necessidade do que o esquizoide, mas ele de vez em quando precisa também ficar quietinho no canto dele, ficar isoladinho, sem ninguém por perto para incomodar. Ele também precisa disso. Ele tem a tendência a ser um pouquinho explosivo se ele não faz o que eu falei, que é aprender a escolher o que ele carrega para si. Ele vai se enchendo de tanto lixo, vai se enchendo de tanta coisa e de vez em quando explode feito uma panela de pressão. Ele tem uma memória incrível, ele guarda as coisas, então quando ele explode, pode ter certeza que tudo vem à tona desde lá de trás. Ele vai acabar expor, porque como ele guarda o sentimento dele também, ele não fala. Porque diferente do oral, que é muito comunicador e gosta de falar, ele não fala, ele guarda pra si. Então, como ele vai guardando, na hora que explode, vem tudo à tona e ele põe tudo pra fora. Tem formas de controlar essas explosões, de controlar tudo isso? Claro que tem. Uma delas é escolher exatamente o que ele pega pra si. E ter uma pessoa também de confiança para que ele possa expor isso. Uma pessoa que seja diferente dele, que não vai guardar para si, mas que vai ser apenas um condutor para ouvir o lixo que ele tem para falar e também descartar e jogar fora. Isso ajuda a aliviar o que ele vai guardando dentro dele. O formato do corpo dele acaba sendo um formato mais quadrado. O Up do Altas Aventuras é uma demonstração perfeita de formato do corpo do masoquista. Aquele carinha bem quadradinha é um formato de um corpo mais quadrado, pernas densas como se fosse um tronco de árvore, como se fosse fincar a raiz e dali não fosse sair. E o último traço a ser mielinizado, quinto traço a ser formado, é o traço de caráter rígido. Esse traço ele é formado quando a mielinização chega na região sacral, lá no cóccix, lá embaixo. Então ela saiu do cérebro, foi por toda a coluna vertebral, chegando lá embaixo. Quando a mielinização chega na região sacral, é exatamente quando a criança tem a formação da sexualidade. Até então, para essa criança, mexer no nariz e mexer na sua região genital era igual, não mudava nada, ela não sentia nada. A partir dali, quando ela mexe no nariz, né, tá tirando uma melequinha, mas de repente ela toca lá, dá uma coceguinha. Muda aquela sensação que antes não fazia diferença. A partir dali, a criança começa a enxergar o mundo em pares. O pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia, e ela também quer um par. E aí a menina faz par com o pai e o menino faz par com a mãe. Mas nesse par, essa criança sempre perde. Ela sempre é trocada, porque por mais que esse pai venha dar boa noite, cantar no ouvidinho dela, ler um livro, no final das contas ele sai ali da cama dela e vai dormir com a mãe. Então ela se sente traída, ela se sente trocada. A mesma coisa ocorre com o menino. Essa é a dor básica desse traço, a dor da traição, a dor da troca. Ela se sente trocada naquele momento. Para que isso não ocorra mais, além do corpo ser moldado com uma estrutura mais delineada, ele também vai criar esse sex appeal natural. O recurso desse traço ele é muito competitivo, ele é extremamente ágil, ele também gosta de brilhar. Como ele tem esse sex appeal natural, ele gosta de brilhar, ele gosta de aparecer. Então ele vai estar sempre em evidência ou buscando estar em evidência. É bem interessante procurar fazer exercícios físicos, porque isso motiva muito esse traço. Lembra que eu falei que ele é bem ágil? Ele tem muita energia também, então ele precisa gastar um pouco dessa energia com alguma coisa. E os exercícios físicos ajudam a centrar ele para que ele consiga dar continuidade nas outras tarefas diárias. Então, enfim, a resposta de como a gente consegue saber quanto a gente tem de cada traço. Através de uma análise corporal. Vamos analisar o formato do corpo e através dali colocar os dados que coletamos ali para um programa e esse programa nos dá o gráfico de quanto temos de cada traço. A partir dali, a gente tem como essa mente funciona.
como essa mente age e reage. Aí você passa a entender como realmente é o seu funcionamento e consegue começar a controlar melhor os seus sentimentos, as suas dores, os seus recursos, aprendendo a lidar com as coisas externas e adversas que nós temos no dia a dia.